Oi, tudo bem com você? Mais uma vez eu tô aparecendo aqui pra conversar com vocês a respeito de um assunto que eu achei muito, como fala, necessário, né? Eu tava meditando nesses dias a respeito da timidez, né? E eu tava lembrando do quanto eu já fui tímida nessa vida. Não que eu tenha alcançado um patamar assim de ser extrovertida, de um patamar que eu gostaria de estar, mas eu já melhorei bastante. E às vezes a gente passa por essa dificuldade da timidez nas nossas vidas e a gente não sabe como lidar com ela, né? Eu lembro que desde muito pequena, desde que eu me lembro mesmo, assim, criancinha pequena, eu me lembro que eu tinha muita timidez, muita. Eu me lembro de pegar as minhas atividades da pré-escola, né? E a característica principal que as professoras colocavam lá é que a Letícia era muito tímida. Ela conversava muito pouco. E eu me lembro, assim, da grande dificuldade que eu tinha mesmo de me expressar, de conversar, de ser eu mesma, sabe? Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar se eu falasse alguma coisa, se eu agisse de uma certa forma. Então, por causa desse meu medo que eu tinha da reprovação das pessoas e a minha personalidade que já é introvertida, então para mim sempre foi muito complicado eu me soltar com as outras pessoas. E eu me lembro assim que eu lutava contra isso e quando eu tentava falar a minha opinião ou tentava conversar com alguém e eu não conseguia fazer isso, eu me sentia cada vez mais frustrada. Porque eu não conseguia me soltar, eu não conseguia, eu queria me soltar, eu queria conversar com as pessoas, eu queria fazer coisas, eu queria ter certas atitudes, mas eu não conseguia, porque eu estava aprisionada na timidez. E tudo na minha vida, assim, se divide em duas partes, né? Antes de conhecer o Senhor e depois que eu conheci o Senhor. E eu quero dar todo o crédito para Ele aqui, através desse vídeo, porque foi Ele quem me libertou da timidez, mesmo eu sendo uma pessoa introvertida, né? Na minha própria personalidade. O que acontece? Quando eu me converti, eu ainda quero gravar um vídeo contando meu testemunho. Quando eu me converti, eu estava com 19 anos. E eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei diante do reino de Deus, né, diante da igreja, que eu via as pessoas louvando, as pessoas tendo oportunidade, as pessoas pregando a palavra, eu via as pessoas assim muito soltas, né, muito livres dentro da igreja. E eu me lembro assim que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que eu poderia ser usada por Deus. Eu poderia ser usada, né, de alguma forma, exercer algum tipo de ministério na igreja e ser usada por Deus. E aquilo ali foi uma abertura assim para minha mente, né? Que até então conhecia muito pouco em relação às coisas de Deus, em relação ao reino de Deus, as oportunidades que eu poderia ter no reino de Deus, né? E eu comecei a orar. E eu clamava: Deus, arranca de mim essa timidez. Porque por mais que eu fosse tímida, eu sofria muito com isso. Eu não queria ser tímida daquele jeito. Eu não sabia lidar com isso, então eu comecei a orar. Deus, me tira essa timidez, Pai. Tira isso de mim, me liberta disso. Eu quero poder conversar com as pessoas, eu quero ser livre, eu quero dar minha opinião, eu quero ser aberta, né? Eu quero mudar, eu não quero ser assim para sempre. Eu tava cansada de ser assim, não queria ser assim. Até que Deus começou a me dar oportunidades. O que eu quero te dizer em relação a essas oportunidades? Aconteceu o seguinte: as pessoas começaram a me convidar para quê? Para eu louvar, começaram a me convidar para eu dar uma saudação na igreja. Elas começaram a me convidar para participar do ministério de dança na igreja. E eu com aquele trem assim dentro de mim, né? Aquela agonia, aquele medo, aquela vergonha, aquela timidez do que os outros iam pensar a respeito de mim, mas eu lembrava do quê? Da oração que eu tinha feito. E eu lembrava de que eu tinha clamado a Deus para Ele me libertar da timidez. E então comecei a agarrar todas as oportunidades que me apareciam. Eu não cantava, eu comecei a louvar. Eu não dançava no ministério da igreja, eu comecei a dançar. Nossa, eu tinha pavor de falar em público.
Meu Deus, parecia que eu ia dar um piripaque só de pensar. Na escola, eu me lembro que na escola, quando eu tinha que apresentar algum trabalho, alguma coisa assim na frente das pessoas, eu queria morrer, mas eu não queria ir lá pra frente. Não sei se você passa por isso. Meu Deus, é horrível. É uma sensação que parece que o mundo vai acabar e você vai dar um piripaque, vai desmaiar ali na frente das pessoas. E como eu não gostava, eu falei, Senhor, eu pedi pro Senhor. E o Senhor fala que eu tenho que pedir com fé, não duvidando. Então eu creio que o Senhor vai me libertar disso. E eu ia, com a cara e com a coragem. Pegava o microfone assim, ó, ficava assim. Até hoje, dependendo do lugar que eu vou, dá uma tremedeira sem fim. Mas eu faço. Por quê? Porque eu orei, eu pedi e eu sabia que era Deus que estava me dando aquele chamado. Ele estava me chamando para eu ser livre daquela timidez. Ele estava me chamando para eu me encorajar e ser livre daquele mal que estava atormentando minha alma há anos, desde criança. E começou assim, né? Começou dessa forma. E foi tão interessante que já começou lá na frente para as pessoas que vivem no mundo. Por quê? Quando eu estava no mundo, para alguém começar a cantar, era uma distância muito longa, a não ser que a pessoa tinha um talento natural para isso, ou que ela fizesse uma aula, né, para ela poder começar a cantar na frente das pessoas. Então foi um passo gigantesco. Então, para uma pessoa que mal conseguia apresentar um trabalho escolar, que quase morria, não conversava com as pessoas, não começava uma conversa porque tinha vergonha, esse passo foi gigantesco de passar para essa pessoa que não conversava com as pessoas para agora uma pessoa que ministrava a palavra. Não eram grandes palavras, mas já era um começo. E eu pensei assim, meu Deus do céu, que coisa sobrenatural. Então comecei a sair desse meio da igreja para o dia a dia. E eu orava, Senhor, me ajuda. Eu quero conversar com as pessoas, Pai. Eu quero ser livre de tudo isso, dessa prisão que eu estou vivendo. E eu assim, diante de Deus, eu vou falar para você, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque não tem sensação melhor do que você não sentir medo, não sentir vergonha, não ter timidez de conversar com as pessoas, de você poder chegar, iniciar uma conversa. Você chega num lugar, tem várias pessoas, você conversa com todo mundo, você é livre para conversar com as pessoas e fazer o que você quiser, entendeu? E para mim, assim, foi uma libertação completa e eu agradeço demais a Deus, porque não tem nada pior para quem é tímido, para quem sente essa prisão na alma, né, de não conseguir se soltar por coisas simples na vida, né? Que é que é uma conversa, gente, com outras pessoas? O que é você ter liberdade sem ter vergonha, sem ter medo, sem culpa, sabe? Ai, ai, fiquei até cansada. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me libertado da timidez e do medo. E a cada dia que passa, assim, eu percebo Deus, Ele moldando a minha vida a cada dia mais e mais. Pra mim começar a gravar os vídeos mesmo pro Instagram, gravar os vídeos aqui pro YouTube, porque eu quero levar a palavra de Deus adiante. Eu quero contar aquilo que Deus fez na minha vida. Por mais que aos olhos das pessoas são coisas pequenas, para mim foram coisas gigantescas e eu quero compartilhar isso. Então, para mim começar a falar na frente de uma câmera, pensa na vergonha, pensa na timidez, pensa naquela mentalidade do passado que veio me assombrar. Porque a mentalidade ela veio dizendo o quê? Você, o que você tem para oferecer? Você, quem é você para querer falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus? Sabe aqueles pensamentos assim até diabólicos que o Satanás fica jogando para a gente não romper com essas barreiras? Era esse tipo de pensamento que vinha na minha mente. As pessoas vão te zoar, as pessoas vão te criticar. Sabe aqueles medos internos e também dardos inflamados do diabo na mente, no coração da gente? Eu falei, Senhor, eu vou com a cara e com a coragem. E da mesma forma que o Senhor já operou grandes maravilhas, eu sei que da agora para frente o Senhor vai continuar rompendo barreiras dentro de mim e tudo isso vai ser para a glória e honra do teu reino. Chega, né? Falei, fui para 10 minutos falando. Para quem tava custando gravar um vídeo de 2 minutos, fui para 10 minutos falando. Gente, me desculpa, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você gostaria de vídeos mais longos ou se você prefere os vídeos mais curtos, tá? Que aí eu vou tentar encurtar um pouco as coisas. Mas desde já eu agradeço você que tá sempre por aqui
Eu espero que você seja edificado através da minha vida de alguma forma e que Deus abençoe. Beijo!